Olá, bom dia para todos vocês. Agora nós vamos fazer a correção da aula 22. Então, começando aqui, né? Nós temos: responda as questões no caderno. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Intervalo é o que nós temos entre um número e o outro, nós chamamos de intervalo. Aqui nós começamos no zero, que ele indicou sendo a capital, e ele contou cada espaço uma unidade, de um em um. Zero para a direita, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito, mais nove. E para a esquerda, nós temos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? Indicando aqui na reta numérica. Então, nós temos o seguinte: usando um número inteiro, considerando sempre a capital como ponto de referência, ou seja, a gente sempre vai sair da capital, tá? A gente sempre vai sair aqui da capital e nós vamos dar a posição da cidade A. Então, a gente vai sair aqui da capital, 0, até chegar em A, contando quantos intervalos tem. Aqui nós simulamos uma régua, né? A reta numérica é uma régua, só que a régua não tem números negativos, tá? E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, saindo do zero até eu chegar na cidade A, eu tenho quantas unidades de distância, né? Então, a gente vai sair, ó, zero. Eu vou contar o zero? Não, porque ele é o ponto de partida, tá? Ele é o meu referencial. Então, ó, vou sair daqui e vou contar. 1, 2, 3, 4. A própria letra A indica 4. Então, aqui da capital para a cidade A, nós temos 4 unidades de distância, certo? Aqui da cidade B, então, lembrando, sempre, ó, considerando sempre a capital como referencial. Então, a gente vai sair de novo da capital para a cidade B. Então, onde está a cidade B? À direita ou à esquerda de zero? Está à esquerda, certo? Então, a gente vai contar aqui quantas unidades tem da capital até a minha cidade B. Então, nós temos, saindo aqui, ó, uma unidade, menos uma unidade, cheguei no B, menos duas unidades. Então, aqui, de 0 até a cidade B, nós temos menos duas unidades. Lembrando aqui que na cidade A, eu coloquei 4, eu não coloquei mais 4. A gente falou na aula anterior que nós podemos utilizar o 4 positivo com ou sem o sinal, tanto faz, certo? Agora aqui na letra C, nós vamos sair da capital para a cidade C. Aqui, ó, a cidade C está à direita da capital. Então, a gente vai sair do zero, que é a capital, e nós vamos chegar até a cidade C. Então, saindo, ó, saí, cheguei no 1, uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cidade C está aqui na abscissa, a gente chama também isso aqui, essa reta numérica de abscissa. Então, C está a mais 6 unidades. Então, você pode colocar o mais ou simplesmente o 6. Mais 6 unidades. Agora, a gente vai fazer da cidade
D. De 0 a cidade D. Então, olha, se C é 6, então a gente basta contar. Ou se não, simplesmente olhar aqui na reta numérica, na nossa abscissa, tá? Mas a gente vai contar para vocês perceberem que quando a gente está saindo, né? Após, a gente só conta quando a gente dá o primeiro passo, a gente não conta quando está parado. Então, a gente vai sair, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à direita. Então, ele é positivo, ou seja, está a 9 unidades de distância, ok? Agora, nós vamos fazer com azul. Com a cidade E. A cidade E está à direita ou à esquerda da capital? Está à esquerda. A quantas unidades de distância da capital? A menos 5, ó, aqui já está indicando. Mas contando, saindo da capital, porque é o nosso ponto referencial. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, a capital da cidade E está a uma distância, nesse caso, a menos 5 unidades. Ok? Próximo. Exercício de número 2. No exercício de número 2, ele está nos indicando o seguinte: de acordo com a atividade anterior, A1, nós vamos então basear nessa reta numérica aqui do exercício de número 1, tá? Para a gente responder essa atividade 2. E aqui está falando o seguinte: cada intervalo, lembra que esse espaço aqui entre esses dois pontinhos, todos esses aqui são chamados de intervalo. A reta também chamada de abscissa, ela vai corresponder a 100 quilômetros. Então, de 0 a 1 vai corresponder 100. De 1, saindo do 1 para 2, vai corresponder a mais 100, né? Então, se eu sair aqui de 0 até chegar em 2, então 0, 100, 200, certo? Ok? Então, nós vamos contar de 100 em 100, ok? Então, aqui nós temos o seguinte: nós vamos observar a posição das cidades B e C em relação à capital. A capital continua aqui, ó, nós sempre vamos olhar com relação à capital no exercício 2. Então, vou observar. Deixa eu colocar isso aqui de cá. Então, olha cá, no exercício 2. B, onde que está B? Está aqui, não é? Então, nós vamos observar sempre em relação à capital. Da capital até B, nós temos saindo do 0, menos 100, né? Que a gente vai contar de 100 em 100, menos 200. Então, a cidade C corresponde a menos 200 km. Aí, vocês vão me falar assim: professora, eu nunca vi na minha vida quilômetro representando negativo. Realmente, não representa. Só que a gente vai esclarecer isso na próxima aula, tá? Aqui, por enquanto, a gente está só situando, localizando pontos, no caso A, B, C e D, numa reta numérica. À direita, números positivos e à esquerda, números negativos, para a gente internalizar, né, para a gente compreender que os números que estão à direita de 0 são positivos e que estão à esquerda de 0 negativo.
Então, por enquanto, nós vamos colocar o sinalzinho de menos quando está à esquerda, certo? E quando está à direita, porque a gente tem esse ponto aí de origem, que é a capital, essa relação, então a gente vai deixar o sinalzinho de menos, para indicar que está à esquerda da cidade, tá? Então, se a gente vai colocar numa localização, né? Então, se eu colocar menos, vamos pôr de esquina, menos 5 esquinas. Se eu colocar menos, quer dizer que vai estar, eu como ponto de origem, a minha esquerda, mais 7 esquinas, vai estar à direita. Lógico que a gente não utiliza isso, que a gente vai explicar na próxima aula, tá? Mas por enquanto, para vocês visualizar a questão de direita de 0 e esquerda de 0, direita, os números positivos e a esquerda, os números negativos, nós vamos continuar usando o sinalzinho de menos, tá? Agora, nós vamos fazer com relação à cidade C. Então, vamos localizar aqui a cidade C. Ela está à direita, né? À direita. Ah, tá mais 6. Opa, peraí, mais 6 não, né? Porque a gente vai contar de 100 em 100. Opa, aqui é a cidade B. Coloquei errado. Então, vamos organizar aqui. Cidade B, menos 200. Agora sim a cidade C, né? Então, contando. Ah, tá 6, então basta multiplicar por 100, certinho, basta multiplicar por 100. Ou contando. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tá positivo? Vou colocar positivo aqui. Mais 600 km, certo? Ok? Atividade 2 está ok, né? Vamos agora para a atividade 3. Ainda de acordo com a atividade 1, ou seja, utilizando essa reta numérica, deixa eu limpar essa bagunça aqui, deixa eu colocar aqui, né, a resposta novamente da cidade B, bom que agora fica organizadinho. Cidade B está a menos 2, ou seja, menos 200 está à esquerda da cidade, da capital, menos 200 km, e a cidade C está a mais 600 km, certo? Agora sim, vamos para a atividade 3. Ainda de acordo com a atividade 1, ou seja, a gente vai sempre observar essa reta numérica, considerando cada intervalo correspondente a 100, ou seja, a gente vai contar de 100 em 100 de novo, cada espaço de um pontinho a outro. Determine a distância entre a cidade A e a cidade C. Então, o que eu vou observar aqui? Ó? A cidade A está aqui. Então, o meu ponto de origem é a cidade A, não é a capital mais, tá? E eu tenho que chegar até C. Então, eu vou contar, ó. Aqui vai ser o meu ponto de origem. Então, vai ser o quê? 0, ok? Então, vou sair, ó, 0. Então, vou contar 100, 200, porque eu tenho 2 intervalos aqui. Então, da cidade A até chegar na cidade C, eu tenho 200 km, ok? De distância. Eu não vou contar 4 aqui da cidade A, porque eu estou saindo daqui. Se você sai daqui de Quirinópolis e vai até Rio Verde, por exemplo, quantos quilômetros tem daqui de Quirinópolis a Rio Verde? Você vai contar, no caso, usando a reta aqui numérica de 400 quilômetros? Você já andou 400 quilômetros? Não, você está parado, você está aqui na cidade. Você vai contar só a partir do momento que você sai da cidade. Então, eu saí de A e fui para C, ok? Agora, ó, saindo de A de novo, eu vou para D. Onde está D? Está aqui. Então, vou colocar uma outra cor. Opa! Ixi.
Vamos colocar outra cor aqui para poder facilitar a visualização de vocês. Então, olha só, eu tenho da cidade A até a cidade D. Então, vou sair de A, eu tenho que chegar até D. Lembrando que eu vou sair do A. Então, A continua sendo o meu valor zero, porque eu vou sair dele, é meu ponto de origem. Então, eu vou contar. Andei 1, não é de 100 em 100? Então, 100, 200, 300, 400, 500. Então, da cidade A para a cidade D, eu tenho 500 km, certo? Agora, vamos para da cidade B até a cidade A. Então, vou sair aqui da cidade B. A vai valer 0? Não, agora A não vale 0. A vai valer 4. Eu tenho que contar quantas distâncias eu tenho até chegar em A. Então, vou sair de B para chegar até A. Eu tenho que sair. Então, B aqui vai valer quanto? 0. Então, vou contar a distância. Nesse caso, eu vou ignorar os sinais, porque eu vou contar a distância, tá? Então, saindo aqui, ó, vou sair. Então, 0, né? Ó, contando. 100, 200, porque eu cheguei ali, 200, 300, 400, 500, cheguei em A, 600. Esse ponto aqui da capital, que é o ponto 0, eu conto também, tá? Então, quando você vai sair daqui para alguma outra cidade que passa pela capital, você não conta a questão da quilometragem? Conta, então aqui também vai contar. Então, aqui na letra C, nós temos 600, não foi? 100, 200, 300, 400, 500, 600 km. Então, nós temos 600 quilômetros de distância da cidade B até a cidade A. Ok? Vamos agora com essa cor aqui, tá bom. Saindo da cidade E para a cidade B. Então, qual que vai ser o 0 agora? Vai ser de onde eu vou partir, que é da cidade E. Então, aqui tá 0. Eu tenho que chegar até B. Quantos intervalos eu tenho até chegar a B? Então, aqui é 0. Então, vou contar, ó. Partiu 1, 100, 200, 300. Então, da cidade E até a cidade B, eu tenho 300 km. Ok? Agora, nós vamos da cidade B. Então, vou sair da cidade B e eu tenho que chegar, ó, aqui de vermelhinho, até D. Quanto que nós temos de distância, ó? Então, vou contar. 1, 2, de 100 em 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Então, da cidade B até a cidade D, nós temos 1100 km. Outra corzinha. Amarelo. Da cidade E até a cidade A. Então, vou sair de E. Eu tenho que chegar até a cidade A. Nossa, tá até bonito, hein? Então, saindo. 1, 2, 3, 4, 400, né? Porque é de 100 em 100. Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, da cidade E até a cidade A, eu tenho 900. Essa cor ficou ruim, hein? 900 km, certo? Atividade 3, ok? Agora, nós vamos para a atividade 4. Atividade 4.
Então, vamos lá para a atividade 4. Colocando aqui, vamos de vermelhinho mesmo. A reta numérica a seguir indica as posições de 2 aviões. Então, avião A tá aqui. Opa. Avião A e avião A e avião B. Em relação à cidade de São Paulo, então tá aqui. Eu tenho avião A indo para São Paulo nessa direção e o avião B indo para São Paulo nessa outra direção. Sabendo que cada intervalo, lembrando, isso aqui, esse espaço chama intervalo, corresponde a 50 km, não é 100 mais igual a gente fez nenhum em um, agora vai corresponder a 50 km. Expresse as posições usando números inteiros, positivos ou negativos. Então, aqui a gente vai utilizar se ele está positivo ou se ele está negativo. Então, vamos começar com o avião A. Então, ele vai corresponder a que distância? Vou usar número inteiro ou positivo ou negativo. Usando de 50 em 50. Saindo de A para chegar até São Paulo, eu contei quantos intervalos? Um só. Se eu for contar de 50 a 50, então 0, 50. Só que ele está à esquerda de São Paulo. Então, quer dizer que está a menos 50 km. Ok? Certo? Agora, eu vou sair da cidade, desculpa, cidade, tô com a cidade na cabeça, do avião B para chegar até São Paulo, tá? E o avião B está à direita, então ele é positivo. O avião A está à esquerda, então ele é negativo. Então, aqui é avião B. Vamos contar de 50 em 50, saindo aqui de São Paulo para chegar até o avião B. Então, saindo aqui, ó, 50, 100, 150. Então, está a 150 km. Você pode ou não, você pode deixar só o 150, você pode deixar o mais 150, tá? Como pediu números positivos, mas positivo tanto faz, mais ou menos 150, ok? Certo? Então, agora a gente vai fazer a atividade de número 6. Bom, usando intervalos, deixa eu pegar aqui, vou pegar uma linha que fica mais fácil. Usando intervalos de 1 centímetro, faça desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então, vou fazer aqui uma reta numérica. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar o 0, porque ele vai ser meu ponto de origem. Opa! Vou pôr aqui uma bolinha, lembrando que 0 não é bolinha, né? Então, tá aí, 0. O 0 é sempre o ponto de partida. Então, tenho aqui a minha abscissa, minha reta numérica. Eu vou colocar os tracinhos de 1 em 1, porque aqui pediu de 1 em 1. Então, vou colocar, ó, vai do mais 7 e também até o menos 6. Então, vou colocar só até aí. Então, eu tenho 1, lembrando de deixar o mesmo espaço, mesma unidade de distância aqui. 1, 2, 3, você fazendo com a reta em casa vai ficar mais fácil, né? 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, gente, isso aqui tem que ficar retinho. Agora, eu vou contar para a esquerda, porque nós temos números negativos aqui. Então, nós temos menos 1, menos 2, vou treinando, ó, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, vou colocar menos 7 também. Então, agora vamos lá, ó, eu tenho intervalo de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 positivos, né? Só que eu não preciso colocar. Para a esquerda, nós temos os negativos. A gente sempre começa contando do zero também, ó, tá? Então, menos 1, aqui é obrigada a colocar o sinal de menos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, agora eu vou localizar esses pontos na minha reta numérica, tá? Então, agora eu vou localizar o ponto A, de abscissa mais 3, ou seja, eu vou contar mais 3. Onde que tá o meu mais 3? Aqui, não é? Então, aqui estará o meu ponto A, porque ele está em cima do número, vamos falar em cima do número 3, tá? O ponto R de abscissa menos 2. Então, vou lá no menos 2, ó, 0, menos 1, menos 2. Onde está, então? Então, aqui eu vou colocar R, tá? Porque ele vai ficar aqui. Igual aqui, ó, ponto A, aqui vai ficar menos 50, aqui mais 50, né, do exercício anterior, mais 100, mais 150, contando de 50 e 50 nesse caso aqui, porque a atividade pediu, né? A atividade 4 pediu. Então, aqui nós temos o ponto B, abscissa B, mais 150. Então, ele fica nesse ponto aqui, ok? Voltando, então, para o exercício 6. B, eu quero o ponto B de abscissa menos 6. Então, vou lá no menos 6, que está à esquerda, e vou colocar aqui, ó, em cima aqui, ó, o ponto B, que a gente chama de ponto. E o ponto S no mais 7. Então, vou lá no mais 7, mais não é positivo, então está à direita. Aqui em cima do tracinho vai ficar o ponto S, ok? Então, encerramos a nossa aula. Até a próxima.